Olá, muito boa noite. Já é terça-feira, é dia 10. A Qualidades Pampa está entrando no ar a partir de agora com a boa informação. E para todos vocês, onde quer que você esteja, você consegue acessar o nosso programa, assisti-lo e também fazer os seus comentários. Hoje pela manhã me chamou a atenção a coletiva do governador do estado, Eduardo Leite, sobre como está montado, equipado e preparado o estado do Rio Grande do Sul para receber as pessoas que eventualmente venham a ter ou tenham coronavírus, como está o atendimento, onde é que deve ir, o que está sendo feito. E me chamou mais a atenção, primeiro, porque se a gente observar, o governador Eduardo Leite participa sempre, ele é presente, ele prestigia e também entende quase todas as coisas que acontecem no nosso estado. Não o bastante, ele fala e passa para quem tem que dar a sua mensagem, a fala. Acho isso muito gentil, acho isso muito educado. Não são todos os governadores que fazem isso, pelo contrário, eu acho que são pouquíssimos e me chamou a atenção nesta manhã de hoje. E também hoje é o dia em que o governador do estado, Eduardo Leite, faz aniversário, né? Então ficam aqui os nossos parabéns ao governador Eduardo Leite nesse dia tão especial. Vamos às outras manchetes do nosso programa de hoje, Vitorino. Pois o vírus HIV pode estar encontrando resistência e propiciar a cura. Eu vou contar como. Justiça condena 2 homens por racismo e injúrias raciais contra a apresentadora de TV. Reação dos mercados e da economia mundial após o tombo histórico. Polícia abre inquérito para apurar supostos maus-tratos a crianças em creche em São Paulo. Medida ridícula das autoridades francesas contra o coronavírus em Paris. Falando em coronavírus, ele chega ao Rio Grande do Sul. Olha só, e o Chicão tá bravo com o coronavírus. Não, é porque eu não gosto da contradição, sabe, dona Magra? Pelo seguinte, se tu é um cara que tem um estilo, vai ser sempre aquele estilo. Eu sou um cara sempre linear nisso. Sim. E eu acho que o coronavírus, ele está usando marketing, esse vírus, que na realidade não é tudo isso, não é esse pandemônio. Na França, quantas pessoas morreram até agora? Não passaram de 50, 60 pessoas. Isso aí, num fim de semana em Paris, em acidente de carro, acontece isso. Sabe o que as autoridades francesas fizeram? Proibiram. O Paris Saint-Germain joga amanhã um jogo fatal para a carreira, para a vida dessa entidade. O Borussia Dortmund nas oitavas de finais da Champions League. E as autoridades francesas proibiram, mas das torcidas irem ao estádio. Moral da história, vai ser jogo com estádio vazio. Mas eles não proíbem o metrô, que aproxima mais as pessoas que no estádio de futebol. E o que a torcida do PSG fez? Ela vai, mais ou menos 10 a 15 mil pessoas, vai abraçar o estádio para torcer para o time, para mostrar que essa medida ruim, ela é equivocada, estádio vazio. Vocês concordam ou discordam? Causa estranheza exatamente as atitudes dos governantes nos últimos tempos. Porque se de um lado tem pessoas falando que o coronavírus não é um vírus tão letal, que o índice de morte também não é tão grande e tudo mais. Chicão, o número atual são 4 mil mortes até agora no mundo todo, 100 países que já chegou, 100 locais que já chegou o coronavírus, esse é o índice atual. Mas, na contrapartida, tem países fechando as fronteiras, fazendo a quarentena da população, escolas fechadas, jogos de futebol sem ninguém dentro. Então, assim, parece uma contradição, as pessoas estão perdidas. A Itália fechou geral, Israel baixou uma determinação, os israelenses que chegarem em Israel têm a obrigação de ficar 2 semanas dentro de casa. Exatamente. Se forem detectados fora de casa, serão presos por atentado à saúde pública. E os não israelenses que forem visitar Israel têm que ficar 14 dias no hotel pago por eles.
Não para os israelenses, pago do próprio bolso. 14 dias no hotel para depois poder circular pelo país numa quarentena. Quer dizer, praticamente fechou o país, né? Exato. Eu enxergo como natural essa diferença de gestão. Eu como também. a forma que eu cuido da minha casa, a forma que a Carla cuida da casa dela. Cada um tem Mas seu você jeito. lembra algum momento até agora que os países tenham tomado esse tipo de atitude? Não lembro, mas isso também não Mas uma impede que a vez partir eles de um fazem. determinado momento, agora eu vou eu cuidar acho da que minha pro casa país- assim. pro país Agora eu vai vou tomar. cuidar da minha casa assim. Mas será que mas não é lá um caso mais sério do que se está dizendo que Vocês Aí é que acham tá a tem contradição. informações que não estão fazendo sei. sentido. Vamos fazer uma contabilidade? Morreram 4.000 pessoas. 4.000 pessoas. 3 meses, não é isso? No inverno, só em São Paulo morre muito mais que isso de resfriado. Ok, mas o Gustavo tem pontos de vista e pontos de vista. Sabe esse rapaz que pegou o coronavírus aqui no Rio Grande do Sul? Sim. Mas já tá bem, já vai pra casa, tá tudo bem. Não, ele Porque- nunca saiu de casa, ele continua Mas em ele casa. continua, mas já tá bem, já tá. Aliás, e a manchete da Carla? Vamos Exatamente, aproveitar. Não tem mais febre, não É tem um mais nada. rapaz de 60 É. anos. Um rapaz de 60 anos é um garoto, Exatamente, é um bicho. garotão. Presta atenção. Ele veio da Itália, chegou da Itália, começou a sentir alguns sintomas, febre alta, muita tosse e tudo mais. Procurou atendimento médico. No atendimento médico, ele foi recomendado a ficar dentro de casa, ficar em quarentena. Fez o teste para H1N1 de pronto, deu negativo. E na quinta-feira passada, como eu avisei aqui no Atualidades Pampa, os estados começaram a receber os kits. Os kits. E tiveram a possibilidade de começar a aplicar, então, o teste para o coronavírus. E foi exatamente isso que aconteceu. São 48 horas e saiu o resultado, deu positivo. Não precisa contraprova, é só realmente aquele teste. E deu positivo e ele realmente, como disse o Gustavo Vitorino, ele já está bem, já está se sentindo bem melhor. Mas continua no isolamento. Que ele se determinou. Exatamente. Né? Quando ele chegou assim, ele já se determinou. Ele sentiu que tinha alguma coisa que tinha errada. alguma coisa, ele já se separou Já da se- mulher. já se recolheu. Já se recolheu. E sabe que a minha professora de Pilates também chegou da Itália e teve essa mesma atitude. Na primeira semana ela não deu aula de Pilates, ela ficou recolhida, ela não estava sentindo nada. Sim. Absolutamente nada. Ela disse, mas vamos Claro, então, claro. né, respeitar também os alunos, porque as pessoas já ficam com aquele medo. Exatamente. Voltaste da E ela Itália, volta- será que não está com alguma coisa? Então, acho uma atitude, essa prevenção boa. Agora, exatamente isso que o governador também colocou. A gente não pode dizer, o coronavírus não é nada, não é um pode. vírus que é muito simples, vai ser combatido com facilidade. A gente tem que ter a precaução, as pessoas têm que entender que tem que lavar as mãos, tem que, quando está resfriado, não ir em locais de grande aglomeração, evitar o contato, né? Tomar o chimarrão individual, não dividir a Não dá cuia sorte e pro tudo azar. Eu mais. costumo dizer que não pode dar sorte pro azar. Tem, então, que se precaver nesse momento. Porque Porque, assim, vai acontecer, ele deixou bem claro, a gente não vive isolado do mundo. É claro que uma hora ou outra vai chegar. ter? E provavelmente outros casos também serão detectados. Aliás, são 86 o último número é de 86 casos que estão sendo investigados. Então, provavelmente, nas próximas 48 horas, nós já teremos notícias. Ali, Porque- deixa a Ali, eu interrompi a Ali para passar para refletindo, na Carla. verdade, porque eu acho interessante que os países... É uma questão que envolve, obviamente, saúde pública no final das Claro. contas. Então, os países que parecem mais organizados em termos E mais de saúde, responsáveis com o cidadão. como, sem dúvida nenhuma, o caso de Israel, que a gente sabe como funciona, já bolaram uma força-tarefa, assim como também a Inglaterra está com uma força-tarefa, está com 5 pontos já prontos para botar em prática para o caso de ninguém vai para as ruas. O que eles vão fazer? Quem vai operar o transporte público? Quem vai operar a polícia? Quem vai operar... Em contrapartida, os outros países, tais como o Brasil, que passou por um carnaval e ninguém ouviu falar, né? Tudo bem, estávamos no verão. Mas, eu no acho que Brasil, é muito na mais época uma do questão carnaval, de tu pode cultura. morrer do lado deles, que Embora eles não não faça veem. sentido nenhum, porque são os países que estão mais despreparados, talvez, em termos de assistência. Porque dá pra ver que Gente, tem... vocês estão tratando... Eu tô vendo vocês falar, eu amanhã eu vou pro Uzbequistão. Não, Vitorino, não. Então tu não está Não, mas prestando é que atenção. estão, Então tu não nós estás somos prestando distão. atenção. Fechar os Porque países... nós estamos
A Ali falou quem é que vai dirigir, quem é que vai na Não, mas cada um cuida da sua família do jeito Mas que essa acha é a que tá diferença, certo, mas cara. Na China, as pessoas não estão saindo Não rua, sabe e o se médico lá passa de o cara casa em morre casa. por causa disso, não teve atendimento. Mas índice na de- China é porque começou. Na Na China, China, a no Brasil, a partir mortalidade- do o momento índice que de teve o mortalidade primeiro na China- caso, Sim, aí mas sim cada país começaram a se tem. tomar Na minha casa eu medidas mais faço do meu importantes. jeito. Mas aí é que, se a gente perceber na história, não só com o cuidado com a doença, o que a gente pode ver essa diferença nos países de primeiro mundo e de terceiro mundo. E, historicamente, os países de primeiro mundo costumam se cuidar e se proteger e tomar medidas mais drásticas do que os de terceiro. Então, claro, não está acontecendo de ninguém sair para a rua, mas a Inglaterra, por exemplo, já está pensando na possibilidade, coisa que um país de terceiro mundo diz, aqui a gente come areia aí o ano todo, tá dando beijo na boca em 300 Senão depois pessoas no carnaval. pode acontecer um colapso. Pode ser que não aconteça. Porque esperamos da que não mesma aconteça. forma que um país de primeiro mundo trata saneamento de forma mais séria, que um país de terceiro não trata, questão da saúde, questão eu tudo. concordo contigo. Eu não acho que tenha que ser padrão a forma de cuidado, nem seguir o padrão Mas, mais isso não é nada, é extremo. uma bobagem, é coisa de Não, pode até ser, mas, na dúvida... mas se eu, como gestor de um país, estiver a fim de tomar a medida mais drástica, mesmo sabendo que é respeitar. simples, vou tomar, se eu tenho condições. Mas já vou alertar aqui, tem muita coisa de efeito muito mais midiático que prático. Tudo bem, Gostei pode muito, ter, a não Magda tem abriu problema. o programa falando da manifestação do governador, eu gostei muito que o governador falou, que ele foi equilibrado. Ele é sempre. Ele foi equilibrado. O governador Eduardo Leite disse, olha, não há motivo para pânico, as nossas autoridades nós estamos tomando as providências, tem os kits, tal, mas reiterou, não há motivo para pânico, o mundo não vai se acabar. Olha aqui. Não foi alarmante a foi reunião. alarmante. Não teve nada de alarmante. Quer ver um exemplo? Foi de informação. Temos a estrutura. Quer ver um exemplo? Países de primeiro mundo baixaram o preço do álcool gel. Os países de terceiro aumentaram 3, 4 vezes mais. Olha Então, aqui, tá aí, ó. é essa a diferença. Vamos dar estatísticas Pensando o seguinte, aqui. Até que ponto esse tipo de postura mais, não, mas tá tudo bem, também não é exatamente para não criar Deixa eu dar pânico, uma viajada. para que as pessoas não deixem de ir no trabalho, não deixem de E pegar que tem transporte outras público, porque as coisas, pessoas né? não têm dinheiro pra andar de É que aplicativo. isso mata as pessoas de mais idade, até porque são as pessoas mais Os frágeis, já se imunodeprimidos. falou, os imunodeprimidos. Mas, junto com isso, tem as pessoas que têm já aquelas doenças que se morrem também. Aliás, Tem que a levar. mulher o de bicho Brasília pegar, o que meu foi filho não vai na infectada escola. está em estado grave. Está em estado grave. E é muito estado grave, típico piorou. é muito típico do terceiro mundo fazer piada do primeiro pois por é, esses eu cuidados, concordo achar que contigo. está se Deixa eu fazer uma exagerando. projeção aqui catastrófica. Deixa eu acabar com o mundo agora, então. Vamos lá. Eu quero agradecer ao doutor muito Arnaldo, que fazer gentilmente me mandou os dados. Então, o doutor Arnaldo, uma das grandes figuras jurídicas do nosso Estado, que eu tenho o maior carinho, um dos nossos líderes lá na OAB. Doutor Arnaldo, obrigado pelos números. Eu dei uma checada e fui dar uma olhadinha nos números das ONGs e os números das projeções dos governos. Foi tu ou foi o doutor Mas Arnaldo? principalmente, não, ele mandou e eu olhou, tá, ok. eu olhei e dei uma ampliadinha, viu, doutor Arnaldo? Porque ele me chamou a atenção para esse aspecto. Então, vamos lá. Assim, nós somos 7 bilhões e 700 milhões de seres humanos no planeta, certo? Muito bem. Se a epidemia do coronavírus se tornar uma pandemia, ou seja, um índice de infecção muito acima da epidemia, e a gente já está perto disso, falta aproximadamente 8% do índice para a gente atingir a pandemia, e isso está no site da Organização Mundial da Saúde, a gente vai ter que suportar no planeta um índice de infecção na casa de 80%, que é a previsão da Organização Mundial da Saúde. Ou seja, 80% da humanidade vai ser infectada no prazo de 24 meses pelo vírus influenza. Bom, 24 meses, são só 18 agora, porque o vírus já tem 6 meses de infecção a partir da China. Então agora são só 18. Vamos lá. Caso não seja desenvolvida a tempo uma vacina, 6 bilhões de pessoas que forem infectadas, 6 bilhões de pessoas que forem infectadas, terão o vírus. 10% dessas pessoas terão sintomas da doença, ou seja, 600 milhões de doentes, não infectados, doentes, porque serão 6 bilhões. Isso pelo índice de 2% da população. Se 10% desses tenham a necessidade de internação hospitalar, nós vamos precisar de 60 milhões de leitos no mundo. Estou acabando com o planeta. Por favor, acaba. Tá. E se 20% dessas pessoas
que é o índice previsto de casos graves, com 2% de casos sintomáticos à morte, nós teremos 12 milhões de pessoas mortas no planeta Terra até dezembro de 2021. 12 milhões de pessoas mortas pelo coronavírus até dezembro de 2021. Ah, é assustador. Por ano morrem 20 milhões de pessoas de gripe no planeta. Muito bem. Respire. Olá, bom dia a todos. Na semana passada, quarta-feira, eu havia enviado um e-mail mostrando que Marne havia sido lembrado e sua memória homenageada na Unicamp. Ontem aconteceu o mesmo. Sou professor da disciplina de gestão de pessoas e ontem foi realizada uma palestra sobre autorrealização. E tanto o Nietzsche quanto o Marne foram lembrados. O Marne não apenas estudou Nietzsche, mas vivenciou seus valores, que eram da plenitude humana, superação de desafios e autorrealização. Fica aqui, então, minha pequena homenagem e agradecimento a esta figura tão querida que é o Marne. A Unicamp é muito grande e diversa e, certamente, Marne Barcelos não poderia deixar de ser recordado por lá. Ficamos muito tristes com a notícia do final do mês passado, onde assistimos o programa Atualidades Pampa em Imbé. Por favor, manda beijo para minha esposa, Maria Helena Borchardt, que procura assistir sempre os programas, seja em Imbé, em São Leopoldo ou via YouTube. Abraço a todos, em especial ao Vitorino e a Roberta, que tanto nos alegram com seus comentários positivos e cheio de entusiasmos. Já aqui no facebook.com/Atualidades Pampa, a Berna Camargo diz o seguinte: hoje fui comprar uma barra de sabão no super e verifiquei que triplicaram o preço. Aí, ó. Ana Maria, bom programa, aqui assistindo vocês, boa noite. A Irone, mulherada especialmente linda hoje. A Elza, o álcool gel, o preço foi lá em cima também. Aí, ó. Também tem uma telespectador que diz que concorda com o Vitorino. Vamos cuidar de manter nossa imunidade em alta e a vida segue. Enfim, são as manifestações aqui no nosso facebook.com/Atualidades. Chicão Tofani. Dá uma mexida no assunto, até que favorece você, que é uma grande âncora aqui, que distribui os assuntos. Ontem eu fui massacrado na bancada e muita gente na rua, mas hoje a verdade veio. E mais uma vez eu sou o cara que tem aquela visão que nem uma flecha de Robin Hood na floresta de Sherwood. Quando eu falei do caso Ronaldinho ontem, eu não disse que Ronaldinho tinha que ser preso ou não. Eu não conheço o processo para ter essa levianidade. Eu disse que ele não poderia ser, nos meus olhos, ser levado como algema, porque ele não é um criminoso, pelo que eu sei, ele não é um criminoso. E sabe quem que ligou para o ministro Acevedo, do interior do Paraguai, o ídolo da direita, Sérgio Moro, pedindo a liberação do Ronaldinho. Coisa que Maradona já tinha falado, eu falei. Não, agora vão dizer, agora vem os mimimi, ponto e vírgula. Ele ligou e queria saber tudo sobre o caso do Ronaldinho. É outra coisa. Não pediu liberação de ninguém. Não, mas ele não gostou da prisão. Outra coisa. Ele não prisou. Então, agora tá. Agora a tua notícia não tá pode certa. pedir para alguém, porque ele é de um outro país. Não, mas tu imagina se o cara de lá liga pra ele e diz assim, Sérgio Moro, eu exijo que tu largue o... me expressei mal. Não, pois ele é. não gostou, então, deixa eu te dizer não gostei, assim, ó. Maradona não gostou, as pessoas de bem não gostaram. E eu estou muito preocupado com todos é eles. Saudações a todos os comunicadores. Tá Com licença, Vitorino. Saudações a todos os comunicadores, ligado diariamente. Quero expor minha visão crítica e respeitosa a assuntos aí abordados, em especial o de ontem sobre o Ronaldinho. Parece-me que alguém aí tem mágoas não resolvidas com o mesmo. Chicão lembrou bem. Se fosse um caucasiano, será que seria condenado como assim o fizeram ontem? Russell diria, vamos aguardar o desenrolar do processo. É verdade. Então, como julgar e condenar por suposições que foram ali expostas? Por isso ou por aquilo? E ficou-me evidente o preconceito. Teve quem quase deu um chilique, eu, por exemplo, que não concordo com o senhor. Minha visão e opinião crítica e respeitosa. Esta, se houver, que seja da mesma forma, como não é o costume eu fazê-lo. Atenção, agora eu faço dele as minhas palavras. Por favor, fale em um por vez, tá ok? É o seu Edmundo Pastore. Tu tá louco pra falar, né? Não. Fala, agora fala. Esse é outro caso daquele que eu até poderia concordar com ele, mas aí seriam duas pessoas dizendo besteira. Eu vou anotar essa. Eu até concordaria, sério, de verdade. Eu só não concordo mesmo porque eu não quero, realmente, é só por isso. Hoje não foi concedida a prisão domiciliar, a defesa pediu.
pediu a prisão domiciliar do Ronaldinho e do Assis, não foi concedida. O juiz ainda se manifestou dizendo que tem possibilidade deles fugirem, né? Ou se eles pedirem asilo na Embaixada do Brasil, lá no Paraguai. Então, que eles acreditam que ele tem que continuar preso. E eles deram um apartamento, um imóvel de um terceiro, ofereceram como fiança e não entregaram todos os documentos suficientes. O juiz também chamou a atenção para esse fato. Exatamente. E a questão ali... Existe uma possibilidade de eles fugirem? Existe, sim. E a questão não é... E eles estão encrencados? Estão, sim. Talvez nem tanto, daqui Assim, a pouco se veja. A bronca... E a questão não é julgar ou não julgar, porque senão a gente encerra aqui e vai embora. Se, não pode porque não foi condenado, não pode... A gente não está julgando o condenado, a gente debate... Eles foram passaportes falsos. Não, Isso é fato. E assim, isso aqui é um programa de debates. A gente debate o fato. Não é agora, se por um acaso o resultado do debate não agradar alguém que pense, aí o que vai fazer? Isso aí não gostou. Olha aqui, ó, bem ou mal, o Ronaldinho é embaixador honorário do turismo brasileiro. O governo tem que se manifestar, que foi o que o Sérgio Moro fez. Sim. Fez contato para saber o que era, por que sim, por que não. E depois, numa entrevista, ele disse que será que não dava mesmo? Mas nós vamos voltar lá ao começo que se falou ontem. Estávamos falando agora dos países com relação à doença. Eles têm lei e lá eles executam, eles exercem. Não, e outra coisa, entre as coisas... Funciona assim, cara, lá. Entre as coisas que Sérgio Moro disse... É preciso lembrar que ele deixou bem claro que é preciso respeitar a soberania paraguaia. Exato. Entre os posicionamentos de Sérgio Moro a respeito. Ele que arque com as consequências. Está limpo? Mostra. Está sujo? Só, lide. Ai, começou a Dona Dátria de novo de Petrópolis. O que o juiz... Vou cortar sempre, Dona Dátria. Essa é a minha função aqui. Beijo. E é bom, sabe por quê? Porque a senhora não desiste, é porque a senhora gosta do meu jeito. Não, e o pior é que a senhora ainda... Agora eu vou tentar falar nesse assunto. Pô... Por que não te deixaram falar até hoje? Não estão deixando falar. Não deixaram eu falar. O troço hoje tá demais o negócio. Eu não quero falar. Eu sou um prejudicado. O que tu quer falar pra... Eu sou um prejudicado. O que tu quer falar, prejudicado? Eu quero falar do É racismo. Olha Se aqui, tu ó. fosse caucasiano, tu falaria. Se fosse caucasiano, eu falaria. Vamos lá, o caucasiano. Ou se eu fosse de Araras. caucasiano, né? Como eu não sou caucasiano, Caucasiano, tu é cacarento. O juiz deu entrevista, ao contrário do que acontece aqui no Brasil, onde os juízes não gostam da entrevista e em alguns casos são até proibidos de falar no assunto. O juiz deu entrevista. Ele saiu da audiência, promotor da entrevista e o juiz deu entrevista. E o juiz disse o seguinte, o juiz foi curto e grosso. O Ministério Público do Paraguai está investigando outros crimes. Claro. Lavagem de dinheiro. Cadê a mulher que não apareceu? Operações... Fugiu? A mulher fugiu. A mulher fugiu? Operações irregulares. Tem dinheiro de político que parece que passa por um canal e vai parar não sei onde, não sei o quê. Isso. Sabe aquele negócio assim? Então, Aquilo que a gente tem aqui, só que aqui... Só que aqui tem o STF Não para dá livrar essa gente, né? Olha aqui, ó. Magda. Pois não. A palavra do juiz e a palavra do promotor deixou bem claro uma coisa. Esbater na ponta do iceberg. É por isso que eles não querem E tem uma embarcá-los. questão, o Paraguai vai bater forte, vai pegar pesado, porque aliviar é sujar a imagem do país. De passar a ideia de que o Paraguai é um ponto de transporte. Vem pro Paraguai e daqui tu sempre foge. foi, né? Eles roubam os carros aqui e levam para o Paraguai. estão agora numa Eles ideia dão não de sei o quê mudar. e vão para o Paraguai. Eles estão numa ideia de mudar a imagem. O Paraguai, assim como a estão Colômbia, investindo. está fazendo um trabalho de mudar a imagem. reposicionamento Mas de a marca. Colômbia, acho que tem algumas outras coisas. Eu penso. Mas é um trabalho Governos longo de direita, prazo. né? Governos de direita. E que já Ou tá seja, sendo querem juízes fortes, querem um judiciário forte, que não é o bananal aqui que todo mundo está vendo. E fizeram alianças diferentes É, do o que a Paraguai- gente, com países diferentes. O Paraguai tem se aproximado do Brasil já faz algum tempo. E o problema, muitas vezes, é que os investimentos que os brasileiros querem fazer no Paraguai, às vezes com indústrias e tudo mais, eles esbarram na questão da qualidade do trabalho. Os trabalhadores, às vezes, não têm condições de atender, por exemplo, demandas da indústria. Então, alguns setores da economia esbarram nesse O sentido. Paulo Sérgio Pinto
teve agora no Paraguai lá, ele teve inclusive encontro lá com ministros, com E o o próprio presidente. passaporte dele era bom. O era passaporte quente. Paulo Sérgio ele Era foi com quente. o passaporte brasileiro. Era quente. Não, ele foi com o cartão Será que não de foi crédito. ele que implantou, que plantou esse passaporte Pelo falso? amor de Deus, não Será, faz hein? isso. Para dar problema com Eu o acho que Ronaldinho. ele- eu acho que pode ser, mas conclui Ele é teu colorado. assunto. Olha como eu tô por dentro. Tu tá muito por Dá por dentro, Roberta, nós não estamos falando de futebol, deixa assim. São Paulo Sérgio Viticulado, ele murcha Vamos os lá, pneus do seu carro. Gagarino. Olha aqui, ó, o que aconteceu, Magda, lá, e parece evidente, é o seguinte, os brasileiros estão indo para lá. São dezenas de indústrias brasileiras que nos últimos 2 anos se mudaram para o Paraguai. Agricultores brasileiros compraram áreas gigantescas, milhares de hectares. Agricultores brasileiros, especialmente do Paraná, de Santa Catarina e muita gente aqui do Rio Grande do Sul, foi para o Paraguai, porque o Paraguai ofereceu incentivos, os caras estão lá trabalhando certinho. Então, eles estão empenhados na mudança de imagem, naquela coisa do país esbórnia. Eles estão empenhados na mudança de imagem do Paraguai. E acho que esse negócio do Ronaldinho, com uma repercussão mundial, pode não, vai ser para eles um excelente vitrine. Um modelo, né? Ou seja, aqui tem lei, Aqui tem lei, é se cumprida. cumpre, aqui não tem ministro do STF, aquelas coisas. Muito E bem. aqui Carla, também tem a onde rede tem? social da Atualidades. Vamos lá, Paraná. então. A Rosângela diz o seguinte: boa noite, bancada linda, mas hoje mais especial, beijos. A Rosaura, a dengue mata mais, há mais tempo e nada de radical foi feito. E a Marilu, olha só que legal, de Cruz Alta do Rio Grande do Sul, está em Florianópolis assistindo Atualidades Pampa pelo Facebook, o programa Bom Tchê. Beijos a toda a bancada. Eu vou aproveitar esse momento, porque hoje eu quero dar uma dica maravilhosa e essa eu posso dizer com conhecimento de causa. A TIM é sensacional. Está crescendo cada vez mais no Rio Grande do Sul, além de ter a maior cobertura 4G nas principais cidades gaúchas, como Porto Alegre, Canoas e Passo Fundo. O sinal deles é o máximo. Cá para nós, eu até prefiro usar o meu 4G da TIM aqui no estúdio para ler a mensagem dos telespectadores do que o Wi-Fi da TV, viu só? Sou cliente da TIM já faz um tempão e não troco por nada. Sem falar que numa loja da TIM você é muito bem atendido por gente que entende do que está falando e sempre acha uma oferta que combina certinho com o que você quer. Tipo essa, ó. Samsung Galaxy S10, um smartphone, olha gente, top de linha, sai por só R$ 1.499 à vista no plano TIM Black Família 100 GB. Incrível, não é mesmo? E você fica conectado ainda mais com a Atualidades Pampa. Vá agora mesmo para uma loja da TIM que você vai se surpreender. TIM, a inovação não para. Muito bem. Meus queridos, me respondam. Será que não foi Bolsonaro quem mandou fazer este passaporte para o Ronaldinho? Deve ser. Beijos na bancada, Dina Almeida. E a senhora tem toda razão, dona Dina. Eu não tinha percebido isso. Ainda bem que a senhora falou. Outra coisa aqui, ó. Giovanni, boa noite. Tá brabo, gente. Hoje tá difícil. Não consegui entender a opinião de ninguém em assunto algum. Pá, Giovanni Abreu. É a nossa especialidade, Giovanni. Exatamente. Isso é um truque que a gente tem, porque aí você fica grudado. Aí vê amanhã, vê depois de amanhã, vê todas as edições, porque assim, uma hora eu vou entender. É que ninguém está entendendo nada. Essa que é a realidade. Está todo mundo meio perdido com relação ao coronavírus. Já a dona Rosélia Zingano Dátria, a dona Dátria. Não, agora chega, não chega de sucesso. Carlos Sartor Oliveira, sou morador de Porto Alegre e também motorista. Não concordo com o comentário do senhor Russo. O Russo nem está aqui. Coitado! Mas não, Mas mas o não seu importa. Russo nem está aqui. Não tá aqui, mas não falando importa. em seu Russo, eu quero dizer uma coisa para vocês todos. Hoje conversei com ele, peguei o boletim do dia, né? O Russo hoje já está sem dores. Conversou com o médico achou que a recuperação dele está muito boa, porque já 72 horas depois da cirurgia ele está bem, não teve nenhuma reação, nenhuma infecção, não teve nada. Então, a perspectiva é que como é que se diz, na consulta de sexta-feira, ele deverá ser liberado pelo médico.
E segunda-feira, com o pé tá fundo e o pé tá raso, ele vem para trabalhar, se Deus Nosso Senhor quiser. Olha só, mas vai ter que ter um espaço para ele. Vai só ter, pra ele vai ocupar 2 boxes no programa agora. A partir de agora, ele vai ocupar 2 boxes. Vai ficar bem como ele gosta. Deixar uma cadeirinha para esticar a Um é perna. dele e o outro é da perna dele. Tô vendo que nós vamos ficar apertados aqui Tem desse que lado. apertadinho. Não, mas vocês são magérrimos, vão ficar super bem. Doutora Roberta, sua manchete. Magda, ontem nós tivemos uma reação bem histórica, um tombo generalizado nas bolsas do mundo inteiro. A economia do mundo parou em razão da questão do petróleo, em especial. A gente já tem um movimento grande por essa questão do coronavírus. É que, na verdade, a economia toda, ela é lastreada por algo chamado expectativa. Por isso que esses medos, essas angústias, essas informações, quando elas estão nebulosas, é muito pior. Em economia, é muito mais... É muito melhor quando a gente vê ali, por exemplo, olha, vai ter um precipício. Beleza, o mercado se organiza, olha, vai ter um precipício. Do que aquela sensação de nebulosidade, não se sabe para onde vai. E aí, deu aquilo que deu, um tombo generalizado. Todas as grandes quedas, né, que ocorreram na história da Bolsa de Valores do mundo inteiro, realmente acontece essa volatilidade no dia seguinte. Por isso, as bolsas, por exemplo, asiáticas, elas hoje fecharam em alta. As bolsas europeias, da Alemanha, da Itália, da França, da Inglaterra, todas elas foram em queda. Mas os Estados Unidos, o Brasil também se posicionaram positivamente. Tudo porque 2 informações melhoraram os ânimos do mercado. A primeira delas é que o ministro de Minas e Energia, vou chamar assim, da Rússia, combinou uma reunião com a OPEP nessa próxima quinta-feira para conversar sobre a possibilidade da Rússia, então, fazer parte da OPEP. E aí eles começarem a negociar. E, por lado do Trump, o presidente dos Estados Unidos fez uma série de medidas favoráveis aos empresários, favorecendo a economia real. Entre outras, ele tirou vários impostos das folhas salariais das empresas e isso motivou a economia real. Aqui no Brasil, a nossa bolsa, então, ela fechou aos 92 mil pontos, ela teve uma alta exagerada de 7%. O petróleo também teve uma alta, né? Tá em $37, mas para os senhores terem uma ideia, a Arábia Saudita tem muito petróleo e tem uma forma de tirar petróleo muito barata. Eles, para extrair petróleo na Arábia Saudita, eles praticamente têm um custo de $5. Então, quando eles colocam o barril a 30, eles estão ganhando muito. Mas nós, por exemplo, aqui no Brasil, em outros países como os Estados Unidos e a própria Rússia, a exploração de petróleo tem um custo maior. Então, por isso que para eles estão ganhando rios de dinheiro, ainda que esteja um valor bem abaixo. E as bolsas é isso. Então, Magda, basicamente é isso que aconteceu. Deixa eu só falar uma coisa. Hoje. Os números que a Roberta deu aqui mostrou a vigarice... Oh, não pode, desculpe. A vigarice não. Desculpe, senhor investidores internacionais. A esperteza do mercado. O que é a esperteza do mercado? Eles fazem marola, sacode o mundo e aí começa tudo a voltar ao normal. O petróleo subiu $4 hoje. Já foi para 38,60. Ele vai voltar aos 45 rapidinho. Fechou 39. Começou a subir. O dólar recuou. Fechou 3,66, 3,60 e quê? 3,64. Fechou o dólar. 4,64. 4,64, 4,64. Imagina, 3 seria uma maravilha. Uma maravilha. Eu vi meu cartão. Recuou 4. Então, assim, ó. Tá, eles fazem uma marola, o mundo se acaba em 2 dias e 3 dias depois o mundo volta ao normal. Mas o que acontece nesses 5 dias? Os tubarões enchem as burras de dinheiro. Ontem, por exemplo, um operador só comprou quase 40% das ações da Petrobras disponibilizadas na Bovespa, porque caiu 1/3. Hoje, essas ações já subiram 11%. Ou seja, o cara de ontem para hoje ganhou 11%. E quando voltar ao normal, ele vai ganhar os 30% e manter o perfil de blue chip, que é a ação da Petrobras. É assim que esses caras ganham dinheiro. Pergunta prática. Quem não é tubarão, mas que investe em bolsa e tudo mais, tem que tirar o dinheiro? Não tem que fazer nada. Não, tem que ficar quieto. Não tem que fazer nada. Não tem que fazer nada. Porque... Fala tu.
tem que ficar quieto, não se mexer. Porque essa marola deles tem que ser curta. Essa marola é 5, 10 dias, 12 dias, 15 dias. É só para papum, ganhou dinheiro, comprou, fez posição e sossega. Porque o que acontece? Eles provocam o terror, Magda. Aí você tem a ação da Petrobras. Tá caindo, caiu 10, caiu 12, caiu 15. Eu quero vender que vai virar papel. Não vira papel. Não. Espera, vai cair 30% como caiu ontem. Hoje subiu 11%. Mas aí é que tá. Por isso que é muito importante, quando a gente escolhe uma ação, a gente escolher uma ação, primeiro, de uma empresa que o senhor gosta, que a senhora gosta, que o senhor conhece, que o senhor, se puder ainda, que consuma. Porque é economia real. Porque quando a gente compra uma ação, a gente está comprando um pedaço dessa empresa. Então, quanto mais essa empresa tiver lucro real no seu balanço, essa ação a longo prazo vai valorizar. Isso é para quem está investindo em bolsa. Mas um outro dado, Magda, importante para a nossa economia foi o dado da produção industrial de janeiro. Foi o melhor índice desde janeiro de 2017. É muito comemorado, é um pequeno crescimento, foi 0,9%, mas diz muito da nossa economia. Por quê? Porque a nossa indústria é o setor que está mais atingido e que menos está conseguindo dar conta de melhorar na economia. Emprega muito, emprega empregos formais e ele cresceu. Claro que esses dados de janeiro, que apresentou uma alta, então, de 0,9%, é resultado de um período que não tínhamos o coronavírus. Agora, tudo tem que ver como vai ser as movimentações da economia interna do Brasil. Deixa eu fechar com uma dica. Rapidinho. Se você não sabe, não entende, não faz nada, não se mete em ação. Não se mete em ação, não se mete em bolsa. Fica quieto. Fica quieto. Vai lá, o gerente dá uma gorjetinha pra você, 1%, 0,5%, 0,6%. Pega aquela porcaria ali e fica quieto. Pois eu agora gostaria que vocês usassem todo o seu poder de imaginação. Imagine uma clínica de primeiro mundo aqui em Porto Alegre. Imaginaram? Pois eu garanto aos senhores que ela existe. É a clínica Dr. Elísio Marques da Silva. É uma clínica que está sempre preocupada em fazer o melhor, utilizando implantes confeccionados com nanotecnologia, dando previsibilidade à sua cirurgia de implantes dentários com equipamentos totalmente digitais. Confecciona facetas perfeitas em um só dia e com um mínimo de desgaste em seu dente, dando assim mais segurança à sua estrutura dentária. A clínica possui equipamento digital que substitui suas restaurações escuras, tornando-as imperceptíveis a olho nu. As próteses dentárias são confeccionadas por robôs, totalmente digital, proporcionando uma naturalidade semelhante à do seu dente. A clínica possui 2 blocos com anestesia geral, dando mais segurança e conforto. Ligue e marque a sua consulta para o telefone 3204-3204. Mais do que criar sorrisos, é restaurar confiança. Como sempre, eu trago um forte abraço do Doutor Sorriso. Carla. Aqui no Facebook, os telespectadores estão dizendo, nem vou mexer então nas minhas aplicações, Isso. O Elias, o Derli, vou comprar ações da Petrobras, não sei se está falando a verdade. Não, tá brincando, Enfim, tá brincando. Agora não é hora de comprar, fica quieto. Nada, é isso que ele disse. Fica quieto. Ali a tua manchete, por favor. Bom, ontem foi publicada a decisão do caso da apresentadora Maju Coutinho, que foi vítima de racismo e injúrias raciais em 2015. Então, foi na 5ª Vara Criminal, demorou 5 anos para sair o processo, a decisão de primeiro grau. Mas 2 pessoas... De primeiro grau? Sim, foi de 2015. 5 anos? Os fatos são de 2015. Eu te confesso que agora não sei em que data que foi várzea. que iniciou a ação, mas foi logo depois. E, enfim, foram 2 homens condenados por racismo e injúria racial, que são 2 crimes diferentes, e também por indução a 3 adolescentes à prática desses atos. O que acontecia? Eles tinham aqueles grupos no Facebook, que é uma coisa muito doida, assim, porque eles eram grupos para causar no Facebook e atacar outros grupos. E a ideia era um derrubar o outro. Muitas vezes eles faziam isso por meio de ações que eles planejavam que tivesse alguma repercussão bem grande. Então, eles era o grupo Warning, estavam lá brigando com outro grupo de Facebook e resolveram ter essa ideia genial de atacar
alguém famoso e realmente gerar uma repercussão na mídia. E isso eles fizeram com frases extremamente sérias no site do programa e também no próprio Facebook. Não só esses 2 homens que foram condenados, eles escreviam essas frases, como eles também induziram vários dos participantes desse grupo a fazê-lo, sendo que alguns eram menores de idade. Foram condenados a 5 e 6 anos de prisão em regime semiaberto. E é interessante esse caso porque, na verdade, assim, ele traz à tona essa questão de que, sim, as coisas que são faladas na internet, elas têm uma consequência e elas vão gerar repercussões. Isso é crime, muitas vezes as pessoas não se dão conta de que falam e que é racismo. Então, assim, olha a Constituição Federal, olha a lei que regula isso, para entender que, sim, várias vezes as pessoas estão ali falando, proferindo o que acham que é... Não vou dizer que é uma brincadeira, porque não é o caso, né? Nesse caso, eles estavam bem cientes do que estavam fazendo. Mas tem consequências e essas consequências para eles serão bem graves. Eu fiquei triste com essa notícia, porque honestamente eu queria uma pena maior. E não semiaberta, regime fechado. Porque isso que a Ali narrou aqui agora é uma das coisas mais nojentas que a gente... O que leva você a patrocinar na internet, na sua página, na página dos outros, ódio racial, ofender uma pessoa, atacar uma pessoa pela cor da sua pele? Essa menina apresentadora, ela nem opinião ela profere. Ela era a moça do Tempo, que passou a apresentar telejornal e ela não profere opinião, ela lê a notícia. Aí começaram a atacar a moça sem nenhuma, pelo fato dela ser negra. Eu acho que isso é inveja. Eu acho que é imbecilidade. É inveja. Imbecilidade. É preconceito, mas é inveja. Puro. E se achar mais importante, melhor do que as É que o preconceito presente aí, ele é uma ferramenta de gente que está com problema. De gente que precisa... Eu, por exemplo, tenho uma pessoa que me persegue, que faz fakes e faz coisas minhas, porque tivemos um problema profissional, sabe? Eu tô me fartando já disso. E eu acho que eu vou... A gente lida diariamente com isso. É de gente que, assim, eu sempre sou da ideia de que um copo d'água, um pedaço de pão e uns 2, 3 minutinhos de atenção que essa gente quer, a gente não nega. Sabe? Então, é gente que até então era invisível. A rede social deu uma visibilidadezinha de gente, olha como eu estou presente. Mas então é gente tem que saber que agora tem punição. Não, claro, eu prefiro não avisar, porque eu adoro... eu também. Ela dá uma falsa sensação de anonimato, né? Eu li a sentença... Não tem? Exatamente. Eu li a sentença e ele fala, eu não vi o processo, por óbvio, mas na sentença o juiz faz referência aos 19 volumes de provas feitos pelo Ministério Público. Eles ouviram pessoas em várias partes do país, quebraram o sigilo, tiveram acesso a uma série de informações, de aparelhos, enfim, porque eles queriam ter, além da prova da autoria, também essa da indução aos adolescentes e às outras pessoas envolvidas. E se me permitirem aqui só rapidamente, é importante também entender que são 2 crimes diversos e que o racismo, ele não é só o proferir as palavras, ele tem esse objetivo de segregação. Então, no caso deles, eles foram condenados por racismo porque eles visavam a repercussão dessas mensagens segregacionistas e botaram isso em um espaço com acesso a público. Então, inclusive, foi qualificada a condenação deles. Já a injúria racial, aí sim é algo que é direto contra a pessoa, contra a honra da pessoa e vai depender da representação dela para que o processo ocorra. Pois este é o Atualidades Pampa. O Ministério da Saúde convoca para a vacinação contra a febre amarela todas as pessoas que têm entre 9 meses e 59 anos de idade, priorizando quem mora ou pretende viajar para locais com circulação do vírus. A febre amarela pode matar, mas pode ser evitada com a vacina que é gratuita, segura e eficaz. Procure uma unidade de saúde e leve a caderneta de vacinação. Se está grávida ou tem 60 anos ou mais, procure orientação do Serviço de Saúde. Movimento Vacina Brasil. Mais proteção para a sua família.
Algum de vocês quer ainda fazer algum comentário sobre esse assunto? Porque assim, eu tenho já um bom tempo me dedicado a lidar com esse tipo de perfilzinho de internet. Assim, eles nos proporcionam um estudo antropológico riquíssimo assim, a respeito. Porque, por exemplo, esses dois barbados aí, porque tem alguns menores, e aí a questão é diferente, mas o que seria um barbado desse não fosse isso? Estaria lá desempregado, indo buscar pão para a avó, às vezes, né, quando ela desse um trocado, pedindo para ficar com troco, sabe, tomando uma cerveja ruim num bar qualquer. Quem? Um cara desse que proporciona isso na internet. Mas aí ele é o líder do grupo, ele é o líder do warning do grupo, continua sendo um zero à esquerda, só que agora lidando com a justiça. Mas ele conseguiu durante um tempo, deve ter feito camiseta com o nome do grupo, deve ter peça autorização para o administrador do grupo. Então ele tem uma sensação de que agora faz parte de algo, mas que é só do universozinho dele, que a internet infelizmente conseguiu reunir esses imbecis. Como eu digo, o universo tinha separado a uma distância saudável um do outro. Mas aí vem as redes sociais e conseguem reunir esse tipo de gente. Então é tão burro que nem sabe que esse tanto de atenção que ele pede vai gerar problema com a lei. E como disse o Vitorino, é uma pena ser tão pouco. É uma pena ser uma punição tão levezinha. É verdade, assim. Eu concordo que a punição é muito leve, mas eu vejo, Marconi, que além disso, de ganhar voz, essas pessoas que são nada e que daqui a pouco, né, tenham alguma visibilidade, é um preconceito racial muito grande e, assim, presente na nossa sociedade e com pessoas até de um bom nível. Eu presenciei um fato, eu fiquei assim, ó, abismada. Saindo de um condomínio, de manhã cedo, as pessoas começaram a chegar para trabalhar, uma delas era negra, a pessoa moradora, saiu do condomínio, abriu o vidro do carro, eu já contei aqui e disse, estraguei meu dia em te ver. Ah, mas que horror! Não, horror. Um horror. Eu fiquei assim, ó. Eu digo, existe o preconceito racial. Não, mas exatamente. isso ultrapassa o preconceito, Não né? é um preconceito, está dentro da pessoa. E a gente percebe na sociedade. E, claro, com as redes sociais e com a internet, isso ganha, né, uma proporção muito maior. Mas que existe. E tem que, como disse o Vitorino, isso tem que ser punido severamente. Não adianta 5 anos de prisão, regime semiaberto, daqui a pouco já tem lá, não sei o quê, ficaram 3 dias na prisão, vai embora porque não tem mais lugar. Não tem. Entendeu? Daí continua tudo igual. Não falei uma informação importante. Na verdade, a prisão domiciliar. Pior porque eles ainda. foram, na verdade, a Não é nem condenação semiaberto, é aberto. Mas aí, na hora do cumprimento da pena, ele vai regime... Então, vamos continuar fazendo. Vamos continuar. É homem, vai ficar na internet, prisão domiciliar, não pode usar a internet, tá? Exatamente. Não pode usar, vai ficar em casa, mas não tem acesso à internet. O juiz Quem vai lá controla? na casa dele e diz, vira pra lá que eu vou mudar a senha do Wi-Fi. Olá, bancada do Atualidade. Sou de Estrela, Rio Grande do Sul e atualmente moro em, desculpa se eu vou errar, Bielefeld, na Alemanha. Desde que comecei a pegar a TV digital em Estrela, eu e minha esposa passamos a ser telespectadores assíduos do Atualidades e os demais programas da Pampa. Agora faço o mesmo por aqui, graças ao YouTube e Facebook. O problema é que agora vou dormir não com a reprise do programa, mas sim quando ele passa no horário original, já que temos 4 horas de diferença. É legal. Aqui na Alemanha, muitos estão, a respeito do nosso assunto lá do começo do programa, muitos estão evitando dar as mãos ao se cumprimentar. Em repartições públicas, inclusive, há placas indicando para que não se faça isso. Em algumas cidades, há relatos que faltam mercadorias nos supermercados, nos bares, enfim. Estranhamente, papel higiênico é um deles. Ainda continuo concordando com o Vitorino a respeito do que é esse vírus. Mas, claro, todos devem fazer a sua parte para evitar a contaminação e propagação do vírus. Um grande abraço a todos. Wilson Cristiano Gartner. Posso mandar um abraço, Magda? Pode. O seu José Ribeiro está fazendo 67 anos. Está todo mundo em frente da televisão, esperando para cantar o parabéns a você com o abraço da equipe do Atualidades Pampa. Seu José, um grande abraço. Parabéns. 67 anos. Parabéns, muito obrigado. Galera, pode cantar o parabéns a você aí e depois manda um pedaço de bolo para nós. Muito bem. Scantofani. Sabe que essa história de cumprimentar, tem uma lenda na noite que diz que o cara que circula na noite
e tem uma higiene pessoal bacana, e eu me incluo dentro deles, jamais cumprimenta na mão alguém. Não sabe se o cara saiu do banheiro? Não é legal. Isso aí, e ali está o foco de tudo que é problema. Pode ser em qualquer momento, Chicão. Os caras vêm me beijar à noite, eu não deixo. Agora, para Mas vocês tu verem... falou de que gostava do beijo do Maradona, Não disse isso. Não sei o quê. Eu disse que é uma caras cultura fedorentos argentina. do futebol. A cultura argentina é dar selinho na boca de um amigo, coisa que nós... Eu tenho uma cultura de dar um beijo num amigo meu na face. Inclusive, quando eu me cruzo com o Paulo Sérgio Pinto, que é um dos grandes amigos meus, eu sempre dou um beijo na face dele. Não dá na boca, mas não, dá... na boca não, querida. Não, mas dá um beijinho nele. Porque na Por quê? boca, Porque ele é não. vice-presidente? Não, porque é meu amigo de muito tempo. Tá. Eu também sou tua amiga antes do Paulo Sérgio. Mas é que ele está sempre perguntando como é que tu tá. Eu tá não. legal, Eu tá tenho tudo mais, bem. eu ainda te aturo, ainda tem que Não, aguentar a teu senhora me amor. queima. Também. Hoje, quando eu fui falar de xenofobia, com o caso Ronaldinho, a senhora olhou com os olhos de ódio em cima de mim. Tem que fazer esses olhos com o Vitorino, que sempre está interpelando, e não eu. Mas eu sou um cara muito. zen, fly, tô eu na faço boa muito aqui. com o Vitorino, inclusive até sou muito grosseira com ele. Chicão, quando nós falamos do coronavírus, a gente pensa muito em você. Porque dele. tem que proteger os velhinhos. Mas velhinho é tu, querido. Então a gente se preocupa contigo. O coronavírus... Tu anda com cada mulher nota 2 aí também? Já ignorou, ninguém tá me falando chamou de de mulher. velhinho, isso aí Mas já ninguém tá leva no falando de mim. mulher, vamos cambiar Mas ele de usa tema. isso pra Eu ele. só queria finalizar Fala, pra fazer Ali. o gancho, pra ver como em alguns Tu vai fazer países... gancho com esse assunto? Com mais ou menos. Com os beijos? Não Eu com quero os beijos, entender. mas com a mão. Com a mão. Quando as orientações são cumpridas, né, em determinados países. Foi na Alemanha que exatamente deu aquela cena da Angela Merkel, que foi cumprimentar, acho que era o ministro da Saúde. Eu não me lembro qual era o cargo da autoridade. E ele não deu a mãozinha exatamente em função dessas orientações. Já hoje, não Se sei quem deu a pra mão, não fazer, se arrependeu. eu não vou fazer. E o Papa também, depende. O Papa Se tirava a mão. Depende. Se fosse o Trump, era falta de educação. Olha onde você vai enfiar a mão. Mas olha só, sai do banheiro, não lava as mãos, ele... Eu vi. Vamos parar de dizer bobagem, porque eu quero dar uma notícia muito importante, principalmente, exclusivamente para quem tem perda auditiva. A Mais Sons Clínica da Audição fechou uma parceria com uma empresa europeia de aparelhos auditivos. Isso significa que a Clínica da Audição está com um lote de aparelhos auditivos com funcionamento por indução magnética. E essa tecnologia é a mais moderna do mundo. São aparelhos invisíveis, automáticos e com adaptação instantânea. E estudos recentes da neurociência comprovaram que estas próteses são capazes de estimular novos neurônios no sistema nervoso central, melhorando assim a audição, a memória e a parte cognitiva do paciente. Para ter a sensação de escutar com essa nova tecnologia, você começa ligando para o número 51-3061-7373. Agenda uma avaliação e um teste auditivo. Aproveite essa oportunidade que a Clínica da Audição trouxe até você. Lembrando sempre que o número de aparelhos com esta tecnologia de indução magnética é limitado. Então, marque a sua consulta imediatamente. Senhor Marconi, a sua manchete? Pois não, dona Magda. É uma situação muito delicada que foi registrada em São Paulo em função de uma denúncia de um casal a respeito de seu filho de 1 ano e 6 meses. Uma creche, a creche chamada Casa da Vovó, que fica em Pinheiros, na zona oeste de São Paulo. O que aconteceu? Essa criança ficou por 10 dias nessa instituição. E foi o suficiente para já alterar os seus comportamentos. Os pais, então, prestaram atenção, perceberam que havia alguma coisa errada e começaram a apurar. Foram conversar com pais de outras dessas crianças. Não sei se eu uso o termo aluno, né? Ainda são muito novinhos, é uma creche. Mas as crianças que lá estavam, né? E que estavam matriculadas lá. E no meio disso tudo, ao perceber, né, que os pais estavam indo atrás de informações, um ex-funcionário dessa instituição procurou a mãe e o pai dessa criança e aí começou um verdadeiro cenário de horror. O que se descobriu é que mais 23 crianças foram até então, supostamente, né, vítimas
de agressões. Só para deixar claro que a denúncia já foi aceita, né? O inquérito já foi aberto, já estão sendo apurados, então, já estão sendo apuradas estas agressões, e 23 crianças, ao menos, passaram, então, por maus tratos nessa escola. Há, inclusive, vídeos feitos por ex-funcionários, inclusive esse que procurou o casal de pais, com alguns desses registros. E não é qualquer lugarzinho, não. É uma instituição cuja mensalidade gira aí em torno de R$3.000. O caso foi registrado no 14º Distrito Policial, em Pinheiros, e na semana passada a família, então, apresentou ao delegado a representação criminal contra a diretora e mais 2 educadoras pedagógicas da creche. E aí, quando você vê a denúncia, alguns dos relatos, por exemplo, tá? Agressões físicas e verbais. Das físicas, nós temos beliscões, apertar o olho da criança quando ela não queria dormir, castigos em pé durante horas em um local isolado e fechado, obrigar a criança a comer e jogar embaixo do chuveiro gelado com roupa e tudo enquanto a criança chorava. Isso tudo há vídeos, há registros de um ex-funcionário. A escola disse que, né, as coisas não são bem assim, mas admitiu os vídeos, né, admitiu sim, disse que já se desligou os funcionários que teriam sido responsáveis por isso, e manifestou aquela nota para a imprensa, né, de que não aceita nenhuma, não tem tolerância a maus tratos de nenhuma espécie, todas as providências cabíveis e blá 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 e blá blá blá. A direção da creche diz que está em processo de revisão dos procedimentos internos, né? Então ela praticamente admite que realmente as coisas estavam acontecendo dessa forma. Por exemplo, o pai de uma outra criança relatou que seu filho era submetido a sessões de tortura por parte da diretora e das coordenadoras, inclusive com arremesso de água gelada no rosto das crianças, impondo aos menores um verdadeiro circo de horrores. O que deu início, a criança que deu início a toda a discussão, a mãe disse que a criança não come mais de talheres, ela só quer comer com as mãos agora, porque ela tem medo dos artefatos. E agressão emocional. Um dos dias, por exemplo... Desculpa, que idade, que faixa etária? Essa criança tem 1 ano e 6 meses. Imagina, a criança não sabe nem falar, isso tem que dar cadeia. Não, isso tem que dar pena de morte, porque a criança não tem escolha, né? Isso ofende demais a aqui, alma. por exemplo, tem registro de crianças isoladas em quartos fechados, sem iluminação ou ventilação, perto de baratas mortas. Há registros de alimentos vencidos, lixo perto de onde as crianças ficavam na área do lixo. Mas onde é que é esse muquifo? Pois é, isso é em São Paulo. Pinheiros, a mensalidade. Pinheiros, você no Fórum de Pinheiros. Zona Oeste de São Paulo, exatamente. Esses vídeos, eles são de circuito interno da própria escola. Não, um funcionário registrou. Que ano? Desculpa, depois eu... Um dos casos, uma das situações, por exemplo, a mãe relatou que o filho voltou para casa com uma roupa nova, trocada, e a roupa que ele tinha ido para a escola estava num saco plástico toda molhada. E a mãe perguntou, né, o que houve, o que aconteceu? Na escola respondeu, isso não foi uma vez só, foram algumas vezes. Ela disse, a coordenadora tinha dito que a criança tinha feito cocô na roupa. Ai, que por gente mau caráter. Só que a roupa, a mãe alega que estava limpa, que a roupa só estava molhada. Fecharam o troço lá? Não, ainda está sob o... Lembra uma vez que fecharam uma creche em São Paulo. A base, aquela... Uma vez... Fizeram mas uma bagunça. A escola já admitiu, já demitiu gente. Porque tinha escola de base lá. Mas lá era pedofilia. Fizeram com aquela gente, né? Lá era uma com a denúncia de pedofilia, que a coisa foi um pouco mais grave, né? E acabou do jeito que... Vamos acompanhar isso aí. E aí tem mais aqui, ó, por exemplo... Um dos ex-professores registrou uma série de vídeos enquanto trabalhava lá. Por exemplo, numa das gravações, uma das coordenadoras é vista forçando o menino a comer, colocando uma colher cheia de comida com força na boca do menino. O menino se engasga, chora durante a cena toda e mesmo assim ela continua. Bom, são relatos aqui... horrível. Parece horríveis. Um filme de terror que tu tá contando. A nota da escola é de um blá 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 sem fim. Ela não nega algumas... Tem coisas que ela diz que vai resolver na justiça, que vão ter que provar e tudo. Mas relatando 1%
né, admitindo 1% do que foi citado aqui e o que consta no inquérito, já era o suficiente para esse lugar estar fechado. Isso aí Isso é trauma. outra coisa. Agora, outra coisa. muitas escolas hoje de educação infantil, elas têm tudo gravado, embora os pais não possam acompanhar em tempo real. Mas Ou pelo menos seja, Sim, mas se precisar, Não, eles mas têm pelo menos fica lá. documentado. Nesse caso, pelo que eu entendi, então não tinha esses vídeos. Eram vídeos filmados por Foi o funcionários. funcionário que filmou para denunciar. Porque, no mínimo, isso primeiro que tem essa sensação de que tu está sendo, né, sorria, você está sendo filmado. E segundo, porque tu tem uma forma de fiscalizar também uma situação dessas. Imagina lidando com... Agora, porque... eu fico pensando o quanto tempo esse funcionário levou para fazer, não sei se foi ele que fez a denúncia ou foi o pai desse Não, bebê. foi ele o casal. atrás, Ele- o casal. Quando ele viu que a Pois denúncia me tinha parece. sido aberta, ele procurou os pais. Meu Deus! Como é que na primeira agressão que tu também presencia. acho. Não foi fazer como Ele é que é, não no foi, não mínimo, fez. conivente com tudo isso. Inclusive, tu viu No que tinha um mínimo. professor, Na né? primeira agressão que tu Parabéns. presencia, Isso mesmo. tu não consegue fazer na primeira, na segunda tu estás preparado com o teu celular para filmar. Neste momento, Tem que tu tens denunciar. obrigação de denunciar. Não pode deixar o ponto de chegar um casal com um filho de 1 ano e 6 meses. Quer dizer, a criança não sabe nem falar direito. Tem criança que não fala ainda. Não consegue. Sim, ele deve ter começado a mudar Mudar os hábitos. as atitudes, os Exatamente, hábitos isso e chamou a despertou, atenção. né? E aí Deve ter uma sim mudança tu brusca. apresentares o vídeo, porque tu viu as agressões durante todo esse tempo, olha. A mãe diz aqui, ó, fico a coisa mais abismada. triste para ela foi quando ela começou a perceber, porque ela separava a roupinha da escola, Sim. da creche para a criança, e a criança chorava em Chorava, desespero de ver a roupa da Porque creche. ela ia ter pra ir Porque ela pra sabia escola. que Pô, teria que ir para lá. E são mais 23 crianças, são mais 23 famílias Deus que já procuraram esses pais aqui que deram início E ao a inquérito. culpa também dos pais que tem que deixar as crianças para poder trabalhar. Vão Ver carregar, essa situação, independente de né? não ter essa culpa, vão carregar. Vamos para aliviar um pouco, até porque, sem dúvida alguma, esse assunto que o Marconi trouxe é um assunto muito pesado. O nosso telespectador Edmundo Pastore, tentando quebrar um pouco isso, disse: atenção, que já vão dizer que isso foi ordem do Bolsonaro. Ai, nem brinca. Mas o pior é que é, né? Imagino. Mas assim, ó, assim como você está nos acompanhando, como as pessoas participam pelo Facebook, você pode, e como o nosso telespectador que nos acompanha pelo Facebook lá na Alemanha, você também pode nos acompanhar pelo Instagram, @atualidades.pampa, ou pelo Facebook, facebook.com/atualidadespampa. Você nos acompanha não pelo Instagram, é pelo YouTube, que é o youtube.com/tvpampa. Aí você vai e ativa aquela sinetinha que tem ali, porque é ela que vai depois sinalizar para você sempre que nós estivermos no ar. Deixa eu fazer um pedido aqui. O Banco de Leite do Hospital Presidente Vargas está precisando e muito de doações de leite. Ou seja, aquelas mães que estão amamentando seus filhos e que têm excesso diário de leite. Lembrando que, no mínimo, elas têm que usar 50 ml. São pessoas saudáveis, são residentes em Porto Alegre. O Hospital Presidente Vargas pede esse gesto de vocês para que possam amamentar as crianças que estão lá. Você entra em contato, o Hospital Presidente Vargas fica na Avenida Independência, número 661, quase esquina com a Garibaldi, e o telefone é 3289-3334. 3289-3334. Eu quero aproveitar esse pedido que você fez e pedir às pessoas também, doadores de sangue, que procurem os bancos de sangue da capital e particularmente o banco de sangue do Hospital Mãe de Deus, porque os estoques estão muito baixos. Durante o período de verão, veraneio, as pessoas não fazem sua doação, enfim, e a necessidade de sangue é sempre premente. Então, doe sangue. E eu vou dar um exemplo porque é importante a doação de sangue. Você sabe quem é que está infernizando o paraíso brasileiro de Fernando de Noronha? Tubarão. Os tubarões é o segundo ataque registrado de tubarão em Fernando de Noronha. Surpreendente até mesmo para os moradores da ilha. Eles entendem que alguma coisa está acontecendo. Foram muitos ataques no ano passado e nesse ano já tem 2 ataques. E eles não sabem explicar o porquê. Antes que alguém diga, mas é perto. Não, é longe de Recife, é no meio do mar, não tem nenhuma explicação. Os biólogos não podem usar o pretexto de Recife
para Fernando de Noronha. Fernando de Noronha pertence ao estado de Pernambuco, é administrado pelo estado de Pernambuco, mas é muito longe, acima de Natal, lá no meio do mar. Eles não sabem explicar o porquê. Algumas pessoas andaram, inclusive, fazendo vídeos e mostrando na internet o pessoal surfando em Fernando de Noronha e os tubarões nadando ao lado. Magda, eu já estudei muito sobre os tubarões, eu acho a maior injustiça do mundo. O tubarão é igual o coronavírus. Não morre mais do que 150 pessoas por ano de tubarão. O tubarão come as pessoas. Sabe, o tubarão, 150 por ano, tu acha muito? Não, então tem que comer. Quer dizer, tem que dizimar, terminar com o habitat do tubarão. Não, eu também acho que ele não tem que dizimar. 150 é o fim de semana em São Paulo, o tubarão é inofensivo total. Não tem que acabar, exterminar o tubarão. Ele não tem que comer as pessoinhas. Não, mas ele confunde com outros peixes, o ser humano, principalmente surfista. Mas então que bate, o tubarão é burro. Com a prancha amarela. O tubarão ele não enxerga quase nada, tanto que ele não come o ser humano. Ele morde todo mundo. Me parece que está tendo um desequilíbrio. É um desequilíbrio na natureza. Está faltando comida, é alguma coisa que está errada. Essa era a razão pela qual em Fernando de Noronha não havia o problema dos tubarões atacarem, porque eles sempre estiveram hoje por nunca ali. atacaram. Sim, porque aí as pessoas mergulhavam, viam tubarões e tudo, mas eles não atacavam. Em função da cadeia, a raia mata mais que o tubarão. Os especialistas em cetáceos entendem que... O nosso especialista. Tá bom. Não, é só o que me faltava agora. Só o que me faltava essa hora da noite. Todos os mares do mar. Mas tu sabe que Todos os mares do mar. Deixa a Carla, que é surfista, falar. Eu sou surfista. A Carla é surfista, né? Eu sou mulher. Eu fui surfista. Na verdade. Tu fosse, Fui, né, inclusive, Chico? o Carlos Gervásio vocês são e os impressionantes, replicantes gente. fizeram aquela música Surfista Calhorda em Não, minha foi homenagem. DJ? Aí eu ia de Paraty e prancha em cima, lá no Mambituba e só ficava olhando as gatas mas lá. como tu tá todo Ganhava mimimi, todo eu nem mundo. falei. Não, Deixa a eu Carla não- falar, gente. Mimimi é o vitorino. No mar, Essa cara está dele aí, sujeito a sofrer algum tipo de ataque. Está convivendo com os animais. Lá no Havaí, que fica lá fora, que não tem esse problema todo, desse desequilíbrio, que tem comida suficiente, também tem ataque de tubarão. E é em especial quando amanhece e quando anoitece. Então, na hora que os bichinhos estão com fome, melhor não estar melhor não entrar na Quem água. tá no lugar errado, na verdade, são os homens, né? E o tubarão não mata por fome. Mas por quê? Isso eu não entendo Eu um vou pouco de tentar falar Por que agora no lugar eu faço ele tá parte da caçando. natureza. Ele tá caçando, tudo que se mexe ele vai e Ela pega. dá um soco no tubarão. Não, você mas já o pega. leão, mas Vamos mata de com novo. Não adianta, as pessoas não entendem o que vocês dizem. Fala, Marcos. Não, é essa coisa assim, quem está no lugar errado é o homem, né? Por estar no mar. Exatamente. Não, mas peraí, eu sou da natureza também, eu sou um animal. O tubarão eu veio também antes posso. do Não, mas terra. ouve o que a tudo Carla bem, disse. Na Ouve o que a cadeia Carla alimentar, disse. tu tá na- Não precisa ir na primeira hora da manhã, que é a hora que ele tem estão- fome. eles estão- E a outra animal, hora... eu concordo. caçando. É a hora que eles comem. Porque senão nós vamos ter que xingar a castora aí que está derrubando Acho que eu árvore tô para entendendo construir mais de dique. tubarão que o Vitorino. Não, especialista em cetáceo que não pode falar, porque eu fui... Eu sou o cara mais conheço tubarão, todos os tipos de espécies de tubarão. até porque- Até o até cabeça porque chata, Bicho, que tem em Pernambuco, onde é que tu não peixe viu que ainda? conhece A cabeça chata por tem faz no- história. Eu queria Vocês uma parceria viram dele que o contigo. Chicão tá parecendo Mas ele só moço. perde Peraí. pra mim. Sabe por quê? Eu sou um cara que eu sei falar, eu faço mais Presta audiência atenção, que ele. como tu fala junto, tu não prestasse atenção. Porque ele disse que o peixe que tu pega é piranha. É porque tu fala junto, tu não ouve as barbaridades A que ele disse. ousadia, mas é um ataque traiçoeiro, bem do tubarão, anequinho teu. Que é o tubarão mais feio que tem, o anequinho. né? Eu gosto que tem os olhinhos. os desaforos martelo. ficam Pega piranha, agora tu vê. Aquele é martelo. Tem que articular uma resposta com isso aí. Diz que ele só pega é um baleia. manifesto. Diz que ele só Daqui pega a pouco baleia. o sindicato dos clubes, tubarões. eu amo Chicão Tofani, vão fazer um manifesto aqui na Pampa. O sindicato dos o diário, clubes, que é o um Chicão lance de Tofani, acariação. Diz que ele só pega baleia, ué. Eles Não é entendem. pesca que nós estamos falando? Eles entendem. Isso anda com boto, O cara. baiacu. Ó, Tá ficando cada vez Na pior. verdade, eu não sou preconceituoso, né? Se tiver no prato, eu Eu como. não sei do que é nós assim, estamos falando mais. O que eu quero dizer? Melhor assim. Não Que come os nada, especialistas... Eu acho que tu não quer dizer nada. Porque não dá mais tempo. Ele ficou 20 anos sem sair com mulher. Eu tô tentando Mas falar. Professor. Vitorino, presta atenção. Vitorino, presta atenção. Não deixa eu dar notícia. Nós chegamos ao final de mais um Atualidades Pampa hoje. Tudo mais ou menos assim, histérico. Mas amanhã a gente vai estar super calmo. Os primeiros 15, 20 minutos. Depois é bagunça total. Beijo, tchau.